Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar a sua fé, sua vida espiritual e, consequentemente, toda a sua vida, em todas as áreas, será abençoada também, porque esse é o poder da palavra de Deus. Deus, ele tem poder para realizar os seus sonhos. Ele pode realizar os seus sonhos. Você acredita nisso? Olha o que diz Salmo 119, verso 116. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Aqui o salmista, ele está clamando a Deus para que o Senhor o sustente de acordo com a sua palavra. Porque a palavra de Deus são promessas para as nossas vidas, né? E ele diz, e assim eu viverei. Não permitas que sejam frustradas as minhas esperanças. O salmista, ele começa a falar com Deus e a dizer que ele deseja, aqui no verso 113, que ele deseja viver uma vida reta diante do Senhor, viver de acordo com a palavra de Deus, mas que ele precisa ser sustentado pelo próprio Deus. Ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser guardado, ele pede essa ajuda, ele pede essa força. E aqui ele vem dizer, não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Geralmente o ser humano, ele faz planos, ele tem sonhos, ele projeta coisas, né? Ele tem sonhos. E diante desses projetos, desses planos, desses sonhos que ele tem no coração, o ser humano, ele tem também esperança. Mas o servo de Deus, aquele que vive na presença do Senhor, ele coloca seus projetos, seus sonhos na presença de Deus, ele coloca nas mãos de Deus, ele pede a Deus, Senhor, ele apresenta a Deus, ele consagra ao Senhor. E assim ele tem esperanças em Deus que o Senhor vá realizar seus projetos, seus sonhos de acordo com a vontade dele, não é? E aqui o salmista, ele vem dizer, não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Por quê? Porque ele estava esperando em Deus, não era em homens. Então, ele sabia que em Deus ele podia confiar. É por isso que ele colocou a esperança dele no Senhor. Eu não sei como você está hoje. De repente você tem sonhos, você tem planos, tem projetos, e de repente você até já colocou nas mãos de Deus. De repente você está esperando no Senhor e ainda não foi efetivado, não se realizou esse sonho, esse projeto não se concretizou. E você fica pensando, será que ainda vale a pena lutar por isso? Olha, se você já colocou diante do Senhor, se quando você colocou diante do Senhor, Deus deu paz no seu coração, prossiga, porque vai valer a pena o tempo de espera. Vai valer o esforço empregado em algo que você precisa. Existem projetos na nossa vida que eles não são de um mês, nem 6 meses, nem um ano. Existem projetos que eles demoram anos para se concluir, não é? De repente aí sua vida profissional, de repente uma libertação que você precisa de uma situação difícil, ou de repente a libertação de uma pessoa tão querida. Existem pessoas que a gente ora tanto tempo e a gente não vê a pessoa sendo liberta. O meu pai, eu já contei aqui em outros vídeos que eu e meus irmãos, minha mãe, nós oramos 33 anos para que o meu pai fosse liberto, e ele foi liberto já próximo dos dias dele, ele falecer, dele morrer. Mas para a honra e glória do Senhor, valeu a pena cada oração e vai valer a pena na sua vida também. Eu não quero dizer para você que você vai ficar 30 anos esperando como eu e meus irmãos, minha família, nós ficamos. Mas na nossa vida valeu a pena, na sua vida, não sei quanto tempo você vai ficar, mas você vai ficar o tempo suficiente para você poder aguardar e você conquistar aquilo que Deus tem para sua vida. Deus, ele não tarda e também não falha, como não tardou na minha vida. Parece que 33 anos foi um tempo assim, não foi melhor do que eu ter perdido meu pai? Ter esperado esse tempo todo foi muito melhor. Então a bênção que Deus tem para a tua vida, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas se as suas esperanças elas estão no Senhor, pode acreditar, suas esperanças não serão frustradas. Acredite, se você tem um sonho no seu coração, se você colocou esse sonho diante do Senhor, Ele aprovou esse sonho, então Ele te ajuda você a conquistar esse plano, esse projeto, esse sonho que você tem. Se é algo agradável ao Senhor, se é algo louvável, se é algo que é bom para você e para outras pessoas, porque a bênção, quando ela vem para a nossa vida, ela vem para... É como se fosse um cesto, sabe, cheio, que sobra para os lados. Então não vai ser só para você, vai ser para abençoar a sua família, abençoar aqueles que estão ao seu redor. E a gente não pode ficar assim, não, quando eu tiver a bênção vai ser só para mim. Não, enquanto a gente pensar dessa forma, Deus, ele não dá a bênção. Porque ele deseja que a gente receba a bênção, que a gente agradeça, que a gente celebre. Obrigada, Senhor, por essa bênção. E que a gente
compartilhe com quem está ao redor, para que o próprio nome dele seja honrado e glorificado. Os seus sonhos, os seus projetos, quando se realizarem, serão bênção não só para a sua vida, mas para a vida de outros. Portanto, prossiga, não desanime, continue orando ao Senhor, continue pedindo a Deus para que Ele te ajude, para que Ele abra portas, para que Ele abra o caminho, para que Ele aplane o caminho para você passar e para que os seus sonhos venham a ser concretizados de acordo com a vontade dEle e no tempo dEle. Então, somente aguarde, mas não deixe de orar. Às vezes a gente desanima. Às vezes a gente começa a pensar, às vezes pensamentos negativos começam a invadir, não é? A sua mente, você fica pensando assim, ai, será que vai dar certo? Será que vale a pena continuar? Será que não é melhor arrumar um outro projeto? Pois é, se arrumar um outro projeto vai ter que começar do zero. Você não caminhou até aqui, já está no 70%, já está no 80%, segue que só falta mais um pouquinho, mais uns 20, uns 30%, e o Senhor vai estar com você. E no tempo certo você vai celebrar a sua vitória da realização de um sonho, de um projeto. Prossiga, não desanime, vai valer a pena, o Senhor está com você, amém? Guarda essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, um abraço.